Oi, pessoas de bom coração, eu voltei, tô de volta, sumido, mais que nota de 100. Hoje eu trago para vocês O Jardim do Diabo, do Luiz Fernando Veríssimo. E eu já explico esse título, não se assuste, tá bom? Eu dei uma parada com o canal e agora pretendo retornar. Espero que você esteja comigo nessa jornada, espero que você me acompanhe aí. Eu quero indicar para você bons livros que eu li, que eu gostei, dizer para você os livros que eu li e não gostei, para você cair fora e compartilhar experiências de leitura, né? Essa é a intenção desse canal. Meu Deus, Lília pode ter um marido, uma família. Não sei de nada. Preciso pesquisar melhor meus personagens. Que importam a finitude humana e a perversidade do mundo se os justos comandam seus destinos. A questão não é se Deus existe ou não. A questão é se você vai broxar só por causa disso. Não tinha fé, tinha febre. Não há nada de errado com o mundo. Ele só é muito mal frequentado. E por fim, a mente ociosa é o jardim do diabo. Eu confesso para vocês que quando eu li esse título e vi essa capa, não me interessei logo de início, mesmo se tratando de Luiz Fernando Veríssimo. Mas quando eu comecei a ler o livro, logo eu entendi o sentido do jardim do diabo. Para alguns, o ditado fica mais conhecido quando fala assim: a mente vazia é a oficina do diabo, né? Eu, pelo menos, cresci ouvindo esse ditado. Mente vazia é a oficina do diabo, menino. E é nesse sentido que o Luiz Fernando Veríssimo fala que a mente vazia, a mente ociosa, ela é o jardim do diabo. É o mesmo sentido, e é nesse sentido o título do livro. O livro conta a história de Estevão, um escritor, segundo ele mesmo, de quinta categoria. Ele escreve um livro por mês, ele publica um livro por mês. Imagina você publicar um livro por mês, é uma coisa assim, nem os escritores mais prolíferos, mais produtivos conseguem um feito desse, mas ele escreve livros daqueles que vêm de banca de jornal, são romances policiais, em que todos eles têm como herói um personagem chamado Conrad, e ele assina os livros com um pseudônimo em inglês. A vida de Estevão segue uma rotina quase que inabalável. Ele mora num apartamento sozinho e ele é perneta, ele perdeu a perna num acidente, por isso ele vive às custas daquilo que a família dele paga para ele da venda desses livros que ele escreve. Então todos os dias vai à casa dele, ao apartamento dele, uma mulher chamada Dona Maria que cozinha para ele, e essa personagem Dona Maria, que ela quase não aparece na história, mas está ali todo dia. Ela escuta o rádio nas maiores alturas, naqueles programas de auditório com histórias, como é que fala? Tipo um ratinho, como é? Com histórias sensacionalistas, e ele ele tem que toda hora tá falando: abaixa o rádio, Dona Maria. Ele tá lá escrevendo as histórias dele na máquina de escrever, e o rádio alto, e aí ele começa a devagar na história da Dona Maria. Ele: abaixa o rádio, Dona Maria. De tal forma isso se torna uma rotina na vida dele, que até em momentos em que a Dona Maria não tá ali, ele fala: abaixa o rádio, Dona Maria. Porque ele se acostumou com aquilo. A Dona Maria vai ali todo dia, faz a comida dele, passa as roupas e vai embora. E uma vez por semana, agora não lembro bem se é uma vez por semana ou se é a cada 2 semanas, acho que é 2 vezes por mês. Agora não sei, agora fiquei na dúvida. Vai até lá uma outra moça que chama Lília, e a Lília ela vai para fazer faxina. Só que a casa ela tá bem sujinha, bem bagunçadinha, porque a Lília, no final das contas, não termina limpando nada, ela vai terminar na cama do Estevão, se é que você me entende. Aí tem o irmão dele também, o irmão mais velho dele, que o visita uma vez por mês para levar ali o valor ali da mesada dele, que a família dele entrega, e nunca para, nunca fica ali, vai embora também. A vida dele se resume a isso. Até que um dia aparece para quebrar essa rotina bucólica dele, essa rotina... Eu não tô achando a palavra, que ódio. Até que um dia bate a porta dele um investigador, um investigador macieira, que por coincidência também não tem uma perna, só que diferente dele, que anda com uma bengala, esse inspetor macieira, veja bem, ele tem uma perna de cabrito. Isso daí sai no som. Ele tem uma perna de cabrito no lugar da perna dele de verdade. Muito louco, né? Só começando por aí, você já vê como o livro ele é
doido. E eu já falei aqui nesse canal, se você já viu outros vídeos meus, que eu tenho uma certa atração por histórias malucas. E essa história praticamente é um ingresso pro sanatório, assim, porque é uma loucura total. Porque quando o inspetor Macieira vai investigar, o livro é um policial, tá? Um romance policial. Só que, em se tratando de Luiz Fernando Veríssimo, o que você espera? Ironia. Tem demais, sarcasmo, tem demais, humor, tem também, mas é uma história que tem um fundo que vai além dessas características. É um romance policial que tem uma investigação em curso, na qual os personagens dividem com nós leitores a atenção da expectativa, daquela coisa de e aí, o que vai acontecer? E o que será? Por quê? Porque o inspetor Macieira bate na porta dele e fala assim: o senhor que é o escritor fulano de tal? Ele falou: esse é um dos meus pseudônimos. Ele falou assim: não, sabe o que é? Que aconteceu um crime no Jardim Paraíso e mataram uma mulher e escreveram nas paredes, com o sangue da vítima, palavras em grego. A mesma coisa que ele tinha escrito no livro dele. Só que o livro dele ainda não tinha sido publicado, e esse é o X da questão. Imagina você, um inspetor falou: ó, aconteceu um crime igual aconteceu no seu livro. Mas peraí, meu livro não foi publicado ainda. Aí começam ali as conjecturas. Por que será? Foi alguém da editora que tentou imitar algum leitor, mas o livro não tinha sido publicado ainda. E aí ele vai começar a contar pro próprio investigador o que ele tá pensando em escrever do próximo livro. Então começa a se misturar a história do livro que ele tá escrevendo, né, e de outros que ele já escreveu, a história do personagem fictício que chama Conrad e dele próprio, o Estevão. E aí você tem no livro essa expectativa de saber o que acontece com o Estevão, mas também do que acontece com o personagem do livro dele, o Conrad. Então você acompanha duas histórias ali e elas vão ao longo do livro se entrelaçando. Você começa a perceber muitas similaridades entre o Estevão e o Conrad, e outras coisas vão aparecendo, vão se revelando, que você vai entendendo que nem tudo é coincidência e que talvez fruto daquele ócio que ele vive ali naquela vida dele de rotina, porque ele não sai do apartamento dele, você começa a pensar, a ponderar o que será que é realidade, o que será que é ficção na mente de um escritor, né, como ele é. E cara, o livro, pelo menos a mim, me ganhou de tal forma que você fica ali ao mesmo tempo querendo saber o que acontece com o personagem, que é o Estevão, e o personagem do personagem, que é o Conrad. E o Luiz Fernando Veríssimo faz isso de uma forma, assim, magnânima. É um livro que, apesar de ser bem humorado e de ser um romance policial, muitas vezes ele provoca grandes reflexões, porque ele aborda temas de conflitos familiares, ele aborda temas de o que poderia ter sido se eu tivesse feito isso ou se eu tivesse feito aquilo. Então é um livro maravilhoso. O Luiz Fernando Veríssimo, ele assim, é um dos meus autores prediletos, e eu tenho certeza, se você viu o vídeo aqui no canal, se não viu, vai ver o livro Clube dos Anjos, que foi o primeiro, não foi o primeiro livro que eu li do Luiz Fernando Veríssimo, mas foi o primeiro romance dele que eu li, né? E esse aqui foi o primeiro romance que ele publicou lá em 1987. E, cara, eu queria que tivesse mais 30, 40 romances do Luiz Fernando Veríssimo. Eu queria que ele fosse tão produtivo em romances como o personagem Estevão é, porque eu leria todos, assim, é maravilhoso o Luiz Fernando Veríssimo, eu super indico. Esse aqui, se você ler, você não vai se arrepender, é maravilhoso. Como sempre, gostaria de te pedir, se você é novo no canal, que você se inscreva no canal. Quero postar um vídeo novo toda semana e eu espero que você esteja comigo nessa jornada. Não esquece de deixar aquele like maneiro, aquele like que ajuda pra caramba na divulgação do vídeo, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Bom, espero que você tenha gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Tamo de volta, hein? Fechado, nós, ó, eu e você, beleza? Não deixe de me acompanhar, não deixe de ver os outros vídeos do canal, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus, até a próxima.